A mensagem do Denis Galbo, de Foz do Iguaçu. Obrigado, Denis. Ele faz elogios ao programa Brasil Nação. Obrigado pela sua audiência. E faz uma denúncia aqui em relação ao tema de hoje. Ele diz: na Rede Vida, no mês de março de 2009, havia uma entrevista com o delegado Protógenes, que logo entrou e tiraram do ar a entrevista. Eu conheço bem isso. Será que existe uma ditadura disfarçada? Pergunta ele. Obrigado, Denis, pela sua participação. Temos também aqui de Mogi das Cruzes, Marcos de Souza, obrigado. Faço parte de um grupo Trinca, trabalhadores indispostos com o capitalismo. Puxa, lamentamos pelo comportamento parcial de 90% da mídia brasileira, os pobres jornalistas que acreditam no regime capitalista. Um dia tudo isso vai mudar e o povo reagirá contra esse sistema. Acredito muito na consciência coletiva. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Temos aqui... Olha, hoje estourou bastante, mas acho que nós só temos que fazer uma espécie de balanço, que é a última rodada de opiniões. Você tem algumas pautas solteiras, né, que só a sua revista está cobrindo, e isso é importante do ponto de vista ideológico e com ideologia da notícia. Deixa eu aproveitar e responder rapidamente, para não parecer que eu fugi da pergunta. Perguntaram sobre o caso do César Battisti. A Carta Capital, ela conseguiu, num longo e árduo caminho, se livrar do efeito manada da imprensa brasileira. Nós temos uma posição de fazer matérias de cunho jornalístico dentro da realidade factual das coisas. Procuramos não fugir desse caminho e não fugimos desse norte. No caso do César Battisti, havia uma decisão do CONARE que era contra o asilo político dado a ele. Havia um processo que tinha sido iniciado pelos governos de esquerda na Itália, que depois foi encampado pelo Berlusconi, e nosso noticiário partiu sempre dessa premissa, né? Não significa em absoluto que essa seja a única verdade. E a discussão que se teve depois foi uma decisão política do ministro da Justiça que optou por aquilo. Esse é um fato, e a discussão em cima da questão factual. Agora, nós temos, por exemplo, eu fiz uma matéria há 2 semanas, mostrando que o delegado Luiz Fernando Correia, diretor-geral da Polícia Federal, é acusado de ter torturado e cegado uma empregada doméstica chamada Ivone da Cruz, que mora na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa matéria é absolutamente documentada. Eu tive acesso aos autos de um processo que durou 8 anos e foi arquivado agora no dia 29 de janeiro de 2009 pelo corregedor-geral da Polícia Federal, recém-nomeado pelo próprio delegado Luiz Fernando Correia. Um caso de tortura documentado, investigado, que envolve o diretor-geral da Polícia Federal, e o assunto morreu no silêncio. Ninguém deu a menor repercussão nisso. E o governo aproveitou o silêncio da mídia para se calar também. Passei 2 semanas tentando falar com o ministro Tarso Genro sobre isso e o secretário Paulo Vanucci sobre isso, secretário nacional de Direitos Humanos. Não se pronunciaram. Ainda bem que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tomaram uma posição e estão investigando o caso. Você falou com o diretor também? Conversei com ele, fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com ele no gabinete, uma entrevista, aliás, bastante tensa, onde ele se confundiu e cometeu vários equívocos em relação ao que está nos autos. Mas, enfim, a matéria está lá, a discussão foi levantada. O doutor Paulo Lacerda foi acusado de fazer um grampo que ele não fez, com equipamentos de escuta que a ABIN não tem. Ele foi afastado do cargo. Grampo surdo e mudo. Né? Foi mandado para o Desterro em Portugal por uma notícia que não tem nenhum embasamento jornalístico, zero. Isso é um completo absurdo. O que demonstra... Agora, quando é feita uma denúncia de tortura dessa, que se vocês lerem a matéria, é absolutamente documentada, uma mulher paupérrima, negra, pobre, da periferia de Porto Alegre, que segundo o relato dela foi algemada, colocada 6 horas de joelho, levando choque elétrico e pancada na cabeça com uma lista telefônica, e ela sofria de glaucoma, pressão ocular aumentou tremendamente, ela ficou cega. E essa mulher teve a coragem, graças à filha dela, de denunciar essa tortura. Isso passou 8 anos. No auge do deboche dessa investigação, pegaram essa mulher cega na sindicância interna da Polícia Federal para fazer o reconhecimento visual dos torturadores. Quer dizer, nós chegamos a um nível de deboche em que vale tudo, desde que seja mantido em silêncio. É um silêncio profundo sobre as matérias que a Carta Capital faz. Nós trabalhamos com isso e, de certa forma, nos divertimos um pouco com isso também. Mas nós entramos aí numa outra dimensão, porque esse silêncio já é o silêncio dos jornalistas
em relação à carta, não é o silêncio dos veículos de comunicação. Ninguém se propõe mais a discutir nada. Então, na carta, por exemplo, nós citamos que fulano de tal é de direita. Eu vejo às vezes no Globo, no Jornal do Brasil, na Folha, no Estadão, assim, o líder direitista de Israel, a coligação de direita do Berlusconi, mas no Brasil não tem, no noticiário da política brasileira, ninguém é de direita. Não tem nem partido, não diz nem que partido é. Exatamente, não tem partido. Deixa eu passar aqui aos dois para a gente... você está com um blog que tem feito uma diferença muito grande. Você acha que é um caminho? Só para... Eu acho que é um caminho. A última fala sua. Eu não acredito assim. Tem gente que bota fé que a internet vai transformar. Acho que ainda não. Nós não temos uma massa crítica no Brasil. Mas acho que já dá para quebrar um pouco a hegemonia da mídia corporativa, né? Você tem uma briga hoje dentro do Congresso, acima de tudo em relação à televisão, entre as telefônicas e que tem uma presença forte na internet, com o IG e o Terra, e as emissoras de televisão, a Globo, enfim. E ali eu acho que você pode explorar essa disputa, é possível explorar essa disputa. Você não tem uma coisa tão... e isso se dá principalmente na internet. Já dá para furar pela internet um pouco esse bloqueio, né? O Brasil atingiu a casa aí de 72 milhões de internautas, né? Agora, recentemente. Sim, mas a minha dúvida é em relação a quantos deles realmente frequentam. Eu acho que a grande maioria não é necessariamente que frequenta os blogs. Não tem banda larga. Não tem... ou não tem banda larga ou não se interessa por esse assunto, né? Tem muita gente que deve ler o G1. Se olhar o G1, as manchetes do G1 é o Big Brother, entendeu? Então eu não sei se é uma... Mas, de qualquer maneira, eu acho que já tem uma massa crítica. Dá para sentir com a repercussão que algumas... Né, existem alguns blogs que, quando atuam, assim, tem uma repercussão do Nassif, do Paulo Henrique Amorim. Né? Existe um grupo aí que está se formando. Né? Não é um grupo organizado, mas, enfim... eu acho que já faz alguma diferença no Brasil, sim. A internet já é um caminho para fazer. Como é que é o caminho para o seu blog? Fala aí para o pessoal, para chegar lá. www.viomundo.com. Viomundo junto, né? Viomundo, tudo junto. E eu acredito também muito nessa questão da Conferência Nacional de Comunicação, para que a gente, como dizia o Alípio, consiga controle social sobre as verbas publicitárias de um lado e controle social também sobre a renovação, sobre as novas concessões de rádio e TV e sobre a renovação das concessões. Deixarem de ser vitalícios, né? Deixarem de ser vitalícios. Praticamente. E hereditários, né? Hereditários. Donatários. Verdadeiros cartórios. Suas despedidas aí, Alípio, na última rodada já. Olha, primeiro...